representa, na verdade, a gravação desse curta-metragem aqui para a família Lindolfo Bell? Eu acho que para a família é o mesmo sentimento que é para a comunidade, que é em termos de patrimônio histórico-cultural, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, né? Dentro sempre dessa concepção de catequese, né? Que sempre é o nosso objetivo enquanto família, de perpetuar esse grande sonho dele da catequese. Então, quando a gente vai mudando de linguagem, por exemplo, sai do livro e vai para uma coisa filmada, agora é um outro veículo de comunicação, é cinema, é um novo tipo de arte, onde a gente consegue inserir um texto que é um conto, mas é um conto poético, né, que nunca deixa de ter toda a intenção poética dele, dessa visão de mundo poética que ele tinha, só pode nos deixar mais felizes, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, com toda essa forma que a gente tem de perpetuar com muito mais facilidade, às vezes, uma imagem do que um texto escrito, eu acho que Lindolfo Bell continua super contemporâneo, né? Quer dizer, o interessante talvez seja a gente fazer um pensamento um pouco assim, uma analogia em cima disso, de como o artista bom, o artista realmente que tem uma base, né? Que tem uma história e tudo mais, como ele se perpetua através das novas gerações, através das novas linguagens que chegam dentro da casa das pessoas, né? Então hoje, por exemplo, tu consegue ver o Lindolfo Bell declamando no YouTube, tu consegue ver no Facebook notícias sobre ele, tu tem o site da Casa do Poeta, e o que estava faltando era uma linguagem de cinema, né? E que sempre também foi uma paixão do meu pai, porque esse texto, na verdade, é um conto, inclusive eu já até comentei com os meninos, que a gente acabou encontrando vários textos também de teatro que também podem se adaptar talvez para outros curtas-metragens. Com certeza, no momento que o escritor escreve um conto, ele visualiza, né? Ele tem a imagem na cabeça, né? Ele retrata, na verdade, um pensamento, imagem dele. Ele escreve um pensamento que provavelmente se forma em forma de imagem primeiro na cabeça, né? Então é um privilégio para a gente poder hoje colocar nessa nova linguagem um texto tão antigo, e aí é que eu digo também que a gente entende mais a grandeza desse poeta, no sentido que é um texto antigo, mas é um texto que é super contemporâneo, quer dizer, o mundo mudou muito pouco, né? E a poesia sempre tem espaço, né? Quer dizer, a gente lê um Vinícius, a gente lê até um Camões, lê de outras épocas, um Fernando Pessoa, por exemplo, que são super contemporâneos, né? Porque é uma linguagem temporal, global, multimídia, né? Então eu acho que o Lindolfo ele tem essa riqueza, ele tem essa raiz, e que a gente pode ter, a gente inclusive tem planos também tem ideias com o Ricardo da gente fazer um documentário muito grande, Lindolfo Bell Catequese Poeta no Movimento Beat. Então isso na verdade já vira como um tubo de ensaio, né? Um curta-metragem, porque é onde a gente já começa a trabalhar todo o arquivo histórico. Eu acho que nesse sentido até é bacana a gente enaltecer assim, o trabalho da Casa do Poeta, de fundamental importância em termos de pesquisa para esse tipo de projeto, porque adianta uma série de coisas, né, que a gente demoraria talvez meses às vezes para procurar, para pesquisar, para ter uma referência histórica. Apesar de ser um conto de ficção, ele sempre vai estar atrelado à linguagem do Lindolfo, ele sempre vai estar atrelado à raiz. E a prova disso é que nós vamos filmar na cidade de Timbó, a gente vai filmar em Blumenau, a gente vai filmar numa universidade onde ele já declamou, a gente vai filmar em locais que ele provavelmente passou, né? A gente vai pegar esses apetrechos todos de produção dentro da casa da comunidade, quer dizer, isso tudo, no fundo eu sempre falo, é um patrimônio histórico-cultural e é um momento onde toda a comunidade também participa, onde ela tem essa possibilidade de participar, né? Então eu acho que assim, eu só agradeço em nome dos meus irmãos também, de toda a família, minha tia, meus primos, que estão sempre juntos também nesses projetos, que vibram com isso tudo. É uma alegria muito grande a gente poder estar realizando de fato um projeto. Para ter uma ideia, o Ricardo deve ter falado, foram 20 agraciados só no Brasil todo, quer dizer, a gente vê realmente a força do nome, né, a competência do Ricardo no projeto, do Guto, todo esse pessoal que está assim, trabalhando com tanto afinco, né? E o prazer maior que para mim foi o fato da gente poder estar filmando aqui em Timbó, poder estar filmando em Timbó e Blumenau, a região dele, porque a poesia do Lindolfo é toda baseada na sua raiz, né?
E as raízes não mudam de lugar tão fácil, né? Às vezes a gente leva algumas, mas elas, a maioria fica, né? Rafaela, conta pra gente, em relação a esses materiais novos que vocês encontraram, até os contos, as peças de teatro, qual é o sentimento, a sensação quando você encontra mais coisas, mais riquezas do teu Na verdade não é surpresa, eu te falo honestamente, porque eu acho que uma pessoa que já tirou a poesia de um único só sentido, que era o visual, da leitura ou o escrito, né, o tátil, e passa por uma coisa auditiva, que foi a coisa da declamação, da catequese, que tira a poesia, ou tira o texto de dentro de uma livraria, ou de dentro de uma biblioteca, leva para as ruas, leva para um viaduto, leva para uma boate, numa época de ditadura, que teve essa coragem. Quer dizer, ele já trabalhava com essa multimídia, ele já transformou a poesia oral, porque o forte dele era a oralidade da poesia, então ele já tinha intrínseco dentro dele esse desejo de novas mídias, né, para a própria poesia, para o próprio poeta, né. Então, como é que é? O lugar da poesia em todo lugar, o lugar do poeta onde posso inquietar, ele disse, né. Então, não é uma surpresa, porque ele já fazia isso da sua forma, no movimento da catequese poética. Agora, a surpresa maior é tu ver um grupo jovem, no século XXI, descobrir um conto dele de 1970, 60, nem sei exatamente quanto é esse conto, e se apaixonar por esse conto como se estivesse lendo naquela época ou em qualquer época. E pensar que isso vai poder ficar enquanto filme e que as minhas filhas vão assistir, que tomaram meus netos, se não acabar em 2012, que a gente realmente, que a gente perpetue isso, né? Então isso é que deixa, eu acho que é a grande mágica, de repente um grupo tá lendo um livro lá em Florianópolis, ver esse texto e dizer, pô, visualizar um filme, visualizar um curta-metragem dentro de todo esse estado de tantos anos, de repente que teria ficado adormecido, né? Tem várias pessoas ligadas a teatro também que estão procurando a gente, agora que eu coloquei inclusive no jornal que a gente tem alguns textos, porque o pai acabou fazendo, ele fez faculdade de dramaturgia, então a ideia inicial dele era escrever textos para teatro. Então nessa época ele produzia uma série, só que depois ele se apaixonou pela poesia e daí ficou em cima da coisa da poesia, né? Mas ele sempre praticava outros tipos de linguagem também, porque inclusive eu tenho certeza que muitas poesias surgiram de contos, né? Que muitas coisas foram retiradas de textos às vezes maiores e transformadas em poesia, enxugados, né? Então assim, a surpresa maior pra gente e mais bacana é ver assim que são jovens da minha idade, quer dizer, já de uma geração pós-Lindolfo, e que hoje descobre a beleza da poesia dele, né?